Marília Oi, querida, Campos boa Oliveira noite. Teles. Tudo Estamos bom? aqui, Olivia Furti depois de Bastos. tantas aventuras, estamos aqui sem roteiro nenhum. Pois, pois é, mas para falar de uma Que a coisa que a gente gente faz respira, todo né? dia, que a Que a gente gente pratica, que a gente sente, dá aula, que a... que a é gente fala com muito, os então, né? Não amigos, não precisou, né, é? de muita coisa, assim, a gente confiou no flow. Exatamente, exatamente, querida. Muito bom estar aqui com você. Eu, como estou aqui na função de anfitriã aqui no Divórcio com Respeito, só para a gente deixar registrado, a gente está na semana do Divórcio com Respeito, fazendo um monte de lives. Amanhã vai ter um dia super bacana, inclusive de temas afins, né, Olivia vai estar com a Fernanda Guerra falando sobre contratos conscientes, meditação, porque a gente acha que é isso, quando a gente faz. E aí, entrando no nosso tema, né, Olivia, divórcio colaborativo é um modo de Estarei ser, com de as estar e meninas na trabalhar, meditação e nos né? É uma pranayamas, vida. fumando um Marlboro e bebendo alguma coisa muito pesada, porque divórcio é punk, né? Não tem dessa. Sem a... Exatamente. Então, nessa semana de divórcio colaborativo, então, nessa live hoje a gente encerra um dia, né, que falou de formas diferentes de fazer o divórcio. Então, começamos falando no divórcio que acontece dentro do Poder Judiciário, né, com o doutor André conversando com a Val. Tivemos a Natália conversando com a Miriam sobre a mediação no divórcio, e agora nós duas vamos falar sobre o divórcio colaborativo. E só para fazer as apresentações, a gente está aqui entre presidentas. A Olivia é duplamente presidenta, porque ela é a presidenta passada do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, presidenta presente da Comissão Especial de Práticas Colaborativas da OAB Nacional, e eu sou a presidente presente do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas. Então, feitas as apresentações, registrados aqui para a posteridade, um Muito prazer estar aqui bom. batendo esse papo contigo, Olivia. Estou de Não, a anfitriã, a palavra é palavra é sua. nossa. A gente Fica à está aqui vontade. para trocar, sem de improviso, sem muita firula. A gente está aqui para trazer informação de qualidade para quem está ouvindo a gente e para falar dessas diferentes formas de encaminhamento, né, dessa situação tão dura que é o divórcio. E, e a gente está aqui para isso. Acho que a ideia desse movimento é esse, é trazer informação de maneira simples, com qualidade, né? E com respeito a quem precisa ouvir para poder conduzir da melhor maneira possível as suas histórias, né? Para manter o protagonismo da sua própria vida. Eu acho que é disso que a gente está falando, né, Marília? Perfeito, Olivia. Eu gosto muito dessa ideia, né? Hoje em dia está muito na moda, mas a gente já falava disso, de contar a própria história já faz algum tempo, né? Que eu acho que eu costumo dizer, nós duas somos advogadas, nós duas somos advogadas colaborativas, nós duas somos mediadoras também. A gente sempre pautou a nossa formação para ter o diálogo como a ferramenta principal do nosso trabalho, né? E eu costumo usar uma imagem para os meus clientes que eu gosto, que é o divórcio é um acontecimento na vida de uma pessoa. Aliás, ele pode acontecer mais de uma vez, inclusive, mas a primeira vez que acontece é muito difícil, é muito dolorida. Todas as outras são, mas você se depara com uma situação, né? E se a gente consegue fazer isso com respeito, no sentido de que é um momento da vida, assim como esse casamento teve um flerte, um namoro, um noivado, um casamento, e ele chegou ao fim. E se a gente consegue fazer isso de uma forma que seja cuidando das pessoas envolvidas, para que elas cuidem da própria história, os advogados, os profissionais que atenderem esse casal, essa família, vão ser personagens coadjuvantes, importantes, mas coadjuvantes de um pequeno capítulo da história, né? É uma outra visão de se ver. A gente não quer fazer parte do grande segundo tomo, né? A batalha do divórcio. Não, a gente quer que as pessoas sigam
como você Sim. falou, né? Vai no flow da vida delas, enfrentando as dificuldades, como a Eu gente acho que é enfrenta, importante a gente né, entender o várias divórcio outras. assim como um recorte, né? Um momento da vida das pessoas. As pessoas elas não se resumem a esse momento. Quem está ouvindo a gente que está passando por um divórcio, né, precisa se conectar e entender que esse é um rito de passagem. Ele não dura para sempre, né? É um momento de passagem, é um momento de crise, um momento muito duro, muito difícil, mas que leva a gente de um estado para o outro. E a forma como a gente administra essa passagem vai dizer muito do futuro, né? Do que vai ficar. Então, acho que a mensagem desse movimento Uhum. e do respeito é a gente batalhou tanto, né? Por tantas, é, por tanta autonomia, pelo direito de se autodeterminar como família, né? E cada um entender o que que é a sua família. Por que que na hora do redesenho, por que que na hora do conflito, que é uma hora difícil, né? Mas na hora que a gente está no nosso pior momento, na nossa pior versão, quando a gente está no lugar da contradição, a gente tende a usar velhos métodos, né? Ou a delegar para um terceiro. Então, o convite que a gente está fazendo com esse movimento do divórcio com respeito é: a gente precisa aprender, né, a conduzir essa situação da melhor maneira possível, com o menor dano possível, da maneira mais suave. Ela é sempre dura, sempre vai doer, sempre vão existir perdas. Ninguém está dizendo aqui que, né, vai acontecer e todo mundo vai sair cantando e tomando vinho e, né, e é uma purpurina. Não é isso. É ser realista, mas é possível suavizar essa passagem. Eu acho que é nesse sentido que a gente trabalha, né, Lília? Eu acho que Pois é, para quê? principalmente não aumentar o Já é sofrimento, né, sofrido o Olivia? Eu acho que se a suficiente, gente né? conseguir não agravar. Exatamente, exatamente. Então, acho que se a gente consegue lidar de forma a não piorar, já é um grande mérito do trabalho nesse Exato. momento de transição das famílias. E ainda mais, acredito que faça muita diferença quando esse casal que se divorcia tem filhos, né? Essa atenção, encontrar pessoas que tenham um olhar para essa família como um todo, para entender que nós, como advogadas, muito provavelmente a gente não vai estar nunca diretamente com esses filhos, mas que eles estão o tempo todo Sem junto dúvida. conosco na mesa de negociação, né? E aí, falando do divórcio colaborativo, o privilégio que a gente tem de trabalhar com uma equipe profissional colaborativa, né? Inclusive dessa voz desses filhos, poder estar presente na mesa de negociação por Então meio de vamos um falar profissional para da quem está saúde ouvindo mental, que né? nunca ouviu falar em divórcio colaborativo. O que que é um divórcio colaborativo, Marília? O divórcio colaborativo, Olivia, é quando o casal procura advogados e advogadas colaborativas. E o que isso quer dizer? Que essas pessoas juntas, advogados e clientes, vão assinar um termo de participação que tem 3 cláusulas básicas de trabalho. A primeira é trabalhar com total transparência na troca de informações, né? Na troca de falar inclusive as suas necessidades, que você expor isso. A segunda é uma cláusula de não litigância. Esses advogados e advogadas se comprometem a não recorrer ao Poder Judiciário em hipótese alguma, a menos que seja já um pedido consensual. Alguma necessidade durante esse processo de construção do acordo de divórcio, como, por exemplo, se for o caso, um desconto em folha de pagamento para poder fazer frente às necessidades dos filhos, alguma organização nesse sentido. E a terceira cláusula diz o seguinte: se não for possível chegar num acordo, esses advogados que acompanharam esse percurso renunciam aos seus mandatos e levam consigo toda a confidencialidade do procedimento colaborativo. E, além disso, o divórcio colaborativo propõe que os advogados chamem para essa equipe profissionais de saúde mental para ajudarem os clientes, e se for o caso, ajudarem na escuta dos filhos também, e profissional colaborativo de finanças para ajudar não só a fazer um diagnóstico, saber o patrimônio a ser partilhado, as necessidades da família, que agora vão ser 2 casas, né? Há uma grande transformação, mas também ajudá-los a criar cenários futuros, né? Nesse momento de
de transição. Então, esse é o Então, a gente divórcio pode falar, colaborativo, em de novo, resumo. né? Assim, a intenção dessas lives, a intenção desse movimento é a gente trazer informação, né? Como eu falei, na maior qualidade possível que a gente puder. Então, a gente hoje conversou sobre o divórcio, né? É um evento que a gente precisa considerar como uma possibilidade. Ninguém casa com o desejo de se divorciar, isso não é um projeto de ninguém, mas é uma possibilidade, porque a gente lutou por esse direito, inclusive, né? Batalhamos pelo direito, essa é uma Sim. conquista da nossa sociedade, o direito de se divorciar. A gente precisa agora aprender a fazer da melhor maneira possível, né? Como a gente falou. Então, a gente conversou sobre a mediação mais cedo, em que você tem um terceiro que facilita o diálogo entre as pessoas, né? A mediação. Está dando interferência no meu áudio? Vocês não estão me ouvindo bem? Mas a Aline Não, disse que o meu áudio deu eu te interferência. escuto bem. Ó, Será que agora vai? Vortemo. Vortei de fone igual. Muito bem, vamos lá. Eu estou A te gente ouvindo aguarda aqui os nossos... perfeitamente. A gente aguarda os telespectadores. Que bom que a gente tem um editor maravilhoso. Nosso A gente bom tem... amigo Cabeleira. Opa, Luiz, já Maravilha. disse que tá ótimo. Show. Show. Então vamos lá. Então vou começar da onde eu parei, tá bom? Tá, vai lá. Só fazendo uma recapitulação para quem está ouvindo a gente, que está vivendo um momento qualquer, está provavelmente pensando em se separar, ou está vivendo um momento agora, né? Está no meio de uma separação. E a nossa ideia aqui é trazer informação para você, ou para você mandar para alguém que saiba, né, que esteja nesse momento. Então, assim, o que a gente queria dizer nessa sexta-feira é que existem diferentes maneiras de conduzir um divórcio, né? Uma maneira é a mediação, em que você chama um terceiro neutro que facilita o diálogo e ajuda as pessoas, né, a chegar num acordo, num entendimento. Essas pessoas precisam de advogados para poder homologar, registrar, enfim. A mediação é um caminho. Outro caminho, né, é o litígio, quando não tem conversa, quando não foi possível, né, compor, resolver extrajudicialmente. É um caminho também que na nossa, né, acho que na opinião de muita gente é o último recurso. Por quê? Porque você vai delegar para um terceiro, para um juiz, para o Estado, que decida por você, né, todo um, um, uma lógica, né? Todo um procedimento adversarial para convencer um terceiro que decida pelas partes. Essa é a natureza do litígio. E às vezes ela é necessária. Não existe um método melhor do que o outro. Isso a gente vai frisar muitas vezes, né, Marília? Sim. Existe na nossa legislação, é possível um advogado único, né? Aquela assim, a gente tem um bom diálogo e tal, a gente quer um advogado só para ajudar a gente a chegar num acordo e registrar, homologar, também é possível, tá? Mas hoje, agora à noite, a gente vai falar sobre o divórcio colaborativo. E como a Marília, eu vou só recapitular aqui, já que a gente teve essa quebra, e para a gente ter esse apanhado dos diferentes métodos, cada um tem um advogado a seu lado, né, lhe assessorando individualmente, porque a gente sabe que o divórcio é um momento muito turbulento, muito difícil, muito punk, né, e que a gente tem altos e baixos, isso está no script, isso faz parte do momento, é desse momento, sair da casinha, falar coisas que a gente não acredita, que depois a gente repensa, né, e fala, putz, não era eu que estava ali, né? Então, é muito importante, em algumas situações, ter um advogado a seu lado ali, de braço dado, para estar, né, tendo uma interlocução, trazendo algumas balizas do direito, ajudando você a tomar boas decisões em tempos muito difíceis. No entanto, ter um advogado a seu lado não significa declarar guerra para outra parte, né? Exato. Ainda mais dentro dessa proposta do divórcio colaborativo.
em que, como disse a Marília, esses advogados, posicionados cada um do lado do seu cliente, assinam um termo de não litigância e passam a trabalhar em parceria, ou seja, um com o outro, né? Então, Marília e eu, no nosso exemplo aqui, duas advogadas, uma em São Paulo, outra no Rio, a gente pode atender um casal de qualquer formato, de qualquer orientação, né, em que a gente vá, cada uma, atender, assim, se posicionar do lado, entendendo qual é assim, a necessidade do nosso cliente. Não é um advogado mediador. Isso aí já estou, né, assim, já estou abrindo uma janela. Mas que a gente vai assinar um termo de não litigância em que a gente vai trabalhar em conjunto, né, em convergência, voltadas, entendendo que a gente tem um enigma para resolver, que a gente precisa encontrar o ponto ótimo, né, um acordo que seja possível, viável entre aquelas pessoas, o melhor acordo possível, né, entre aquelas pessoas e aquela família. Então, o divórcio colaborativo, numa frase, né, a Marília já falou, eu estou tentando sintetizar prolixamente, mas tentando sintetizar, enfim, é um método não adversarial em que um advogado trabalha com o outro, protegidos pelo termo de não litigância, pela confidencialidade, né, pela retirada da equipe e de maneira multidisciplinar. Porque um divórcio é um fenômeno muito complexo, que tem diversas facetas, jurídica, financeira, emocional, psicológica, social. Então, a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar para poder ter um olhar bem abrangente da situação, entender tudo que está envolvido na questão para poder construir acordos profundos, né, transformadores das relações e sustentáveis no tempo. Esse é o objetivo, né? E a ideia é que permitir que essas famílias passem por essa transição e consigam caminhar, porque elas têm um futuro pela frente. E a gente sai de cena, né? Todos nós, advogados, psicólogos, juízes, blá, todo mundo sai de cena e as famílias continuam. E a gente precisa ter consciência disso. O que fica pela frente, né? Então, o divórcio colaborativo está atento a isso. Quando a gente propõe esse método, é um método que exige engajamento, tá? Não é um método, né? Acho que é importante a gente falar isso, né, Marília? Sim. Não é nunca aquela situação, olha, vai tirar umas férias, que agora eu sou sua advogada, e ele fala comigo, ou ela fala comigo, e eu resolvo para você. Não. Exato. Na proposta do divórcio colaborativo, o próprio cliente continua sendo o protagonista, né, das decisões da sua própria história. A gente está ali para assessorar. A equipe multidisciplinar está ali para enriquecer o processo decisório das pessoas. Tá? E criar um ambiente, né, Olivia, e uma rede que permita as pessoas se sentirem num ambiente de confiança e assim conseguirem exercer com criatividade as escolhas do que vai ser esse futuro. Porque está tudo muito nublado, é uma situação totalmente nova para aquelas pessoas. Ninguém Exato. sabe, ninguém tem bola de cristal, Não. mas é possível ir construindo cenários, né, com a ajuda da equipe, construindo esses cenários, pensando juntos e tendo soluções criativas que só os clientes vão poder fazer. Porque eles é que sabem do cotidiano deles, eles é que sabem da Gente, vida deles, né? a pele é um negócio único. Só você sabe o que tá na Exato, sua pele, né? E a exatamente. ideia, a ideia é preservar as pessoas na sua própria pele. Eu acho que talvez essa deva ser uma definição do divórcio colaborativo, né? Não, Olivia, e eu acho que a gente tem uma outra coisa que é engraçado você falar pele, de sensibilidade, de tato, de acolhimento, né? Mas a imagem para mim que eu tenho de muitos clientes que chegam no escritório, que são pessoas com queimaduras de terceiro grau. Eu tenho que saber ser muito cuidadosa em como é que eu vou tocar essa pessoa, como é que eu vou chegar. A nossa responsabilidade profissional, e eu não digo não só dos advogados, mas de advogados, profissionais de saúde mental, profissionais de finanças, é muito grande, né? Você falou uma coisa que eu acho super importante, que é
no momento do divórcio, a pessoa não era eu que estava ali. Né? Tem vários estudos que a gente sabe de neurociência, de capacidade de conhecimento diminuída, de capacidade de compreensão diminuída por causa da emoção que está vivendo. Né? Então, é muito importante que a pessoa saiba que ela está acolhida e que ela está junta com essas pessoas para assessorá-la no todo o processo de divórcio colaborativo. Né? E que não é da noite para o dia, não tem fórmula, dá trabalho, né? Mas que pode construir um resultado que seja muito positivo para aquela família que passou por esse momento de transformação. Exato. Não, eu acho que esse exemplo da pele, né? Você falou, na verdade, essas pessoas estão em carne viva, né? Eu acho que é uma boa metáfora. As pessoas, elas estão em carne viva, tudo dói, tudo está muito sensível, tudo eu tô reagindo, tudo está muito difícil. E a gente tem que ter consciência disso, principalmente nós, os profissionais que assessoram essas pessoas nesse momento de exceção, porque é um momento de exceção. E eu queria falar especialmente para as pessoas que estão passando por esse momento. Esse momento que você está vivendo é um momento de exceção. Vai passar. E provavelmente você está na sua pior versão, né? E nós, os profissionais, a gente tem que ter essa consciência e esse acolhimento que você acabou de dizer para ajudar e para começar a trabalhar no restauro, né? E voltar e dar um tempo para a pele voltar a cicatrizar e você conseguir voltar a ficar confortável na sua própria pele, né? Exato. Então, assim, isso é divórcio. Isso é conflito, isso é rito de passagem, isso é transmutação, e é nesse lugar que a gente está. E quando a gente propõe o divórcio colaborativo, a gente propõe não uma anestesia, né? Uma sentença, a decisão de um terceiro, ela pode vir para aliviar e talvez dê até um alívio imediato. Mas quando a gente está propondo um processo, né, que inclui o diálogo, que inclui o levantamento de informações, que inclui você se apropriar da sua própria história, do seu poder decisório, do protagonismo, da responsabilidade pelas decisões, é duro, sem dúvida alguma. Mas você não está sozinho nessa, e eu vou dizer para vocês, assim, quem passa por isso, e o convite que se faz num divórcio colaborativo, é criar tônus, né? É a gente se sentir mais forte para outras situações da vida que virão, né? De conflito, de desentendimento, de impasse. Então, isso faz parte da vida, a gente acolher isso e a gente aprender a administrar esses momentos da melhor maneira possível faz parte da nossa condição humana, né? Então, assim, voltando para o tema, né? O divórcio colaborativo. É isso, é a gente trabalhar em parceria, advogados trabalhando em parceria, assessorando individualmente seus clientes, trazendo psicólogos, profissionais de finanças, né, para poder assessorar, enriquecer o processo decisório, dar acolhimento, drenar as questões emocionais para a seara adequada, não para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário não é o lugar de resolver questões, né, de ressentimento, de dor, de mágoa. A gente precisa entender o que cada espaço dá conta. E a gente hoje já entendeu que não é no Poder Judiciário. Então, trabalhar dessa forma dá trabalho, exige engajamento, exige, né, dedicação, esforço, mas a gente sai mais forte. E a ideia é que cada um saia mais forte desse processo, né? Desse entendimento, porque é uma vida que continua, né? É a família redesenhada. E quando existem os filhos, como você disse, essa família tem um futuro pela frente. Tem uma série de decisões à frente, tem decisões fáceis, difíceis, formatura, casamento, doença, tanta coisa pela frente, né? E aí é se apropriar de novo, né? Nesse momento do divórcio, que tá tudo tão confuso, tá tudo tão, né, às vezes tão difuso, tão disperso, poder ter essa equipe profissional para te ajudar a estar no prumo, estar no eixo,
conseguir fazer, inclusive, você sair de um estado de muita tensão, para você ter um estado de conforto, para conseguir compreender, né, receber essas informações, dar informações, trocar, para poder fazer escolhas. Porque também se trata disso nesse caminho. Escolhas que... E até poder a pessoa se sentir segura para saber que posso fazer escolhas agora que poderão ser transformadas. E o outro está aberto para saber disso também. Que eles vão construindo um novo jeito de se relacionar após o divórcio. Havia um casal que era um casal conjugal, né? Se eles tiverem filhos, eles são um casal que vai permanecer sendo um casal parental e vai ter que encontrar seus recursos para continuar lidando com isso. E aí a vantagem, né, de ter um suporte de uma equipe para ajudar nessa transição, e o divórcio colaborativo tem mais uma outra vantagem, né? Que é essa equipe de profissionais permanecer à disposição desses clientes para uma revisão do acordo posteriormente, né? Dali a um prazo, 6 meses, 1 ano, enfim, o prazo que for estabelecido, essas pessoas poderem voltar para esses profissionais. E vão estar ali à disposição deles para reconversar, para adaptar, para fazer um balanço de como as coisas estão funcionando, né? Isso é muito importante do divórcio colaborativo também, né? Sim, a Mariana comentou aqui, o divórcio colaborativo não é mais fácil, é mais cuidadoso. Realmente, né? Assim, acho que não tem caminho fácil, mais fácil ou mais difícil. É um caminho mais realista, eu diria. É um caminho que fala da vida real, né? Assim, a gente pode dar aqui uma fake news, dizer que a gente vai resolver todos os seus problemas acabaram, eu sou sua advogada, vou resolver tudo para você e uma sentença vai dar conta de todos os problemas. Isso não é verdade, né? A gente sabe que, né, o quanto que nos relacionamentos e numa dinâmica parental que aponta para um futuro, a gente precisa cuidar, né, dessa relação. Então, o que eu acho que o divórcio colaborativo está trazendo para a gente é o direito pensando as relações, é o direito cuidando das relações, é uma abordagem de cuidado, né? Assim, a lei ela é um balizador, ela é um parâmetro, mas não é uma determinante. A gente está aqui com foco em cada família, em cada pessoa, para desenhar, para customizar o arranjo que atenda e que aponte para um futuro construtivo, principalmente. Porque esse é o lugar que a gente quer estar, é essa sociedade que quer estar, é esse o exemplo que a gente quer dar para as nossas crianças, para as crianças, para os adolescentes que assistem os seus pais, né, atravessando uma situação de divórcio que é dificílima, dificésima. Não estou aqui querendo diminuir em nada, mas assim, as crianças são testemunhas do nosso processo. E tudo que a gente faz serve como matéria-prima para o amadurecimento dos nossos filhos, né? Então, é importante a gente ter essa responsabilidade e entender que história os nossos filhos querem contar sobre o nosso divórcio. Então, esse tipo de coisa que a gente trabalha no divórcio colaborativo. E Marília, o que eu queria não deixar de dizer aqui no nosso encontro, né, é que a gente tem essa ideia do advogado, as advogadas aparecendo como alguém que vem para fomentar o conflito, para agudizar, para, né, é guerra. Ih, Maria botou um advogado contra Pedro, lá vem guerra, lá vem problema. Não, não necessariamente, não advogados que pensam dessa forma. Advogados estão aqui para ajudar, para assessorar pessoas que têm uma situação difícil para resolver. E o nosso lugar é trazer segurança, né? Trazer, né, informação para que as pessoas tomem as melhores decisões possíveis num momento muito difícil. Esse é o papel do advogado, da advogada. O advogado tem conhecimento para oferecer, né, Olivia? Eu vou até me permitir fazer ampliar o que você está dizendo, porque eu acho muito importante, relevante, e que eu costumo brincar com os meus amigos. Os meus filhos, né, já são jovens, né, jovens adultos, e eu falo para os amigos deles que, assim, uma missão da minha vida é as pessoas entenderem que o advogado está lá para ajudar. O advogado é um assessor, o advogado pode ser um consultor. A gente tem que transformar essa imagem do advogado, porque o que acontece também nessa imagem que você falou, não, daqui que eu vou lá, resolvo tudo e o juiz vai resolver. Porque nos dão um documento, um instrumento que é procuração.
posso falar, eu posso transigir, eu posso dispor, eu posso aceitar, eu posso receber, eu posso propor. Um monte de verbos que eu posso fazer no lugar da outra pessoa. E por muitos anos isso foi usado de uma maneira deturpada por alguns profissionais, né? Porque é muito poder. É difícil para a gente lidar com tanto poder, né? Então, o divórcio colaborativo, ele está também num quadro que eu acho que nós estamos bem acompanhadas de colegas de outras áreas também, que é perceber, não, um outro jeito de você olhar a advocacia também, né? Você ser aquela pessoa que está junto, até questões, né? Eu até pensei aqui, né? Imobiliárias, né? A gente pega no fim, né, Olivia, tanta coisa assim, mas é que na verdade eu queria ter feito não sei o que com o imóvel e tal. Por que as pessoas não têm essa cultura, né, de buscar o conhecimento? E aqui no divórcio colaborativo a mesma coisa, né? Eu vou buscar alguém que me ajude a entender o que está acontecendo e quais os caminhos possíveis, Porque né? você está tocando num ponto, e aí a gente já está filosofando, mas assim, tudo bem. É Porque sexta-feira à somos nós duas noite, conversando e não dá para fazer de conta que nós somos outras pessoas. né? Mas então, a gente vai avançar, não é? Já deu a nossa meia hora de uma live bem informativa, mas a gente quer ir um pouco adiante. A gente está falando de uma cultura que está acostumada a ter né, a sempre o caminho mais fácil, a buscar soluções instantâneas, né? A buscar o caminho mais simples. Então, eu quero tudo que facilite a minha vida. E nós, advogados, a gente tem essa mentalidade também. Nossa, eu preciso resolver. Você falou da procuração, do poder. O poder é muito sedutor. A gente fica, né? Então, assim, como é isso? E entender que o poder também traz muita responsabilidade, né? E uma responsabilidade sobre aquilo que a gente não tem. É tão irreal, é tão nocivo. E isso que a gente já está percebendo, especialmente quando a gente está nesse fronte, que é o direito de família, que é o direito, que é o mais humano dos direitos, porque a gente percebe ali, né, na pele dos nossos clientes, o efeito de um litígio, o efeito de um diálogo, de um acordo, né? A gente entende a dor, mas a gente percebe, né, o quão a gente aponta para um outro caminho de mais construção. Mas assim, o que eu acho mais difícil, mas acho que isso vai demandar outra live, talvez uma live para profissionais, mas também para os clientes, né? A entenderem assim que quando você procura um advogado, você está procurando esse advogado para resolver para você o seu problema ou para te ajudar, para te assessorar, para te trazer informação útil, relevante, para que você resolva os seus próprios problemas, né? Eu acho que quando a gente se mantém nesse lugar, não só a gente cuida da gente mesmo, da nossa autoestima, da nossa história, das nossas memórias, do nosso passado e do nosso futuro, mas também do que os nossos filhos estão testemunhando, né? Poxa, Exato. a gente pede tanto por paz, né, por consciência no mundo e tal, mas se em casa eu não consigo resolver os meus impasses, é uma contradição muito grande, né? Sim. Então, assim, a gente precisa de exercitar essa coerência, de exercitar esse lugar. É difícil, não é fácil, é muito difícil. Eu achei que eu entendi alguma coisa de divórcio até passar pelo meu próprio divórcio. Falei, caraca, eu achei que eu entendia, né? Enfim, mas não, isso não é um requisito para isso, mas assim, quero dizer que eu compreendo o lugar dessas pessoas, o difícil, né? Mas é duro e a proposta do divórcio colaborativo é trazer essa equipe de advogados, de profissionais de saúde, de profissionais de finança, para trazer uma contenção, um ambiente protegido, confidencial, como a Marília frisou, né? Para a gente exercitar a criatividade, para a gente trazer o melhor da gente e não o pior da gente, para a gente conseguir trazer o melhor, se reconectar com o que funciona e fazer um novo pacto. Porque é isso, né? O É casamento é um isso. pacto, o divórcio é outro pacto. É só Exato. outro pacto que a gente precisa fazer. Inclusive, ele precisa de ser amoroso, né? Por mais contraditório que pareça, né? Um divórcio bem conduzido, bem feito, é um divórcio amoroso. Sim. Mas, enfim, é,
mas que aponte para um futuro que cuida das pessoas, das memórias das pessoas, dos filhos, do patrimônio, do tempo de vida, né? Acho que a gente passou por uma pandemia. Eu acho que tem muita gente sopesando o que é importante, o que vale a pena brigar. E assim, como eu disse, o divórcio é uma conquista. A gente batalhou por esse direito, a gente precisa aprender a exercer ele. É só Uhum. isso. Exato. E tem uma noção que é muito importante do divórcio, Olivia, que é nessa noção de escolher caminhos para poder se divorciar, né? O divórcio é uma relação onde fica muito clara a interdependência das pessoas, né? As pessoas estão juntas, elas estão muito na mesma situação, né? Pode ser que um tenha decidido pelo divórcio antes que o outro esteja lidando com isso, mas elas estão juntas. Então, não é uma situação em que é possível que um imponha para o outro, falando assim, eu quero só assim, porque o outro tem que participar, né? Então, ainda que eu pudesse falar, mas aí vou lá no judiciário e o juiz vai dizer, mesmo o judiciário, se alguém ficar 100% satisfeito, aquele que ficou insatisfeito vai usar todos os mecanismos que ele tiver para que aquela decisão não seja cumprida, né? Para inverter então, a situação, né? Exato. Então, o que a gente está colocando aqui é assim, olha, se eu tivesse o poder de decidir sozinho, eu decidia, você aceitava e eu ia embora. Se o outro tivesse esse poder sobre mim, eu seria obrigada a me submeter e falar, tá, não é do que se trata. São pessoas e a gente tem que dar, como profissionais, a possibilidade, né, dar o suporte para que estejam em equilíbrio interno e relacional para tomar essas decisões e construir essa solução que melhor atenda, né? Você falou do ponto ótimo entre eles, né? Eu gosto muito de usar o termo de consenso, que é uma solução que ninguém vai estar 100% satisfeito, mas que acomoda, na medida do possível, os interesses de todas as pessoas envolvidas naquela família e é uma solução com a qual todo mundo também consegue conviver. Exato. Né? Porque não adianta também eu falar, olha, óleo de fígado de bacalhau 5 vezes por dia é a solução dos seus problemas. Eu vou aguentar isso por uma semana, no máximo se eu achar que está me fazendo muito bem 10 dias. Mas não adianta dizer, né, que esse acordo de divórcio é bom para você. Se você for aguentar só aquilo 3 meses, então ele já não é um bom acordo. Claro. Eu falo isso também para os clientes. Eu falo assim, o que é consenso, né? Consenso não é o ideal de cada um, é a solução com a qual a gente pode conviver. E a ideia é que as pessoas saiam, primeiro, desse combinado, né, desse processo, olhando para esse acordo e se vendo nesse texto, e se reconhecendo naquele texto, né, se sentindo coautores, e abrindo a janela de manhã e pensando, respirando e pensando, tá tudo bem. Não era o meu ideal, mas eu posso conviver com isso. E esse é o melhor acordo possível que eu pude chegar com fulano, com Beltrano, né? Esse é o melhor acordo possível que a gente pôde construir. É o melhor entre a gente. E isso dá uma sensação de satisfação, de capacidade e de potência, sabe? Que não é diferente de um acordo, Marília, que é baseado, que é construído na barganha, sabe? Aquilo, eu vou pedir tanto para chegar no menos, eu vou oferecer menos para chegar no mais. Nesse caso, quando um acordo é construído baseado em barganha, sabe qual é a sensação? A sensação sempre é que todo mundo saiu perdendo. Eu tive que abrir mão. E aí, os dois clientes têm essa sensação, só eu abri mão. Eu abri mão de coisas muito importantes. E não é esse o sentido. O outro ganhou tudo, eu fiquei sem nada. Abrir mão do quê? Abrir mão de tempo com os filhos? Abrir mão na partilha do patrimônio? Abrir mão do quê? Não tem nada que abrir mão. A gente tem que construir os tijolos possíveis. E a gente tem que olhar com orgulho. Os acordos eles têm que ser construções que falam, né? Foi o melhor acordo possível. Eu tenho orgulho desse trabalho, sabe? Porque dá trabalho construir. Né? É muito, e isso é bem bacana. Estou pensando aqui, né, Olivia? A gente precisava conseguir fazer uma live com clientes que passaram para eles poderem contar isso, né? Como deu trabalho construir, mas como a vida ficou mais tranquila, como foi possível isso, como você falou, não era o que eu queria. É uma frustração no projeto pessoal. Marília,
A gente começou a live dizendo, ninguém vai lá e fala assim, né, eu acho bacana, vou me divorciar. Não, a gente casa para ficar junto. A gente Mas, não casa para Marília, se divorciar. você já viu alguém ficar forte sem fazer exercício? Pois é. Boa, Olivia, eu gostei. Você já viu alguém emagrecer sem fazer dieta? Você já É viu, isso. entendeu? É isso. Você está A comendo vida dá merda, trabalho, né? você vai ficar, entendeu? É isso. Na verdade, você tem que entender o que que você está fazendo e o que que você tá, aonde você está querendo chegar. Não existe caminho fácil. Isso é uma ilusão, entendeu? Você chegar e dizer para as pessoas que você vai resolver o problema delas, isso daí é isso. Esse, para mim, é o mais difícil no nosso trabalho. Porque a gente precisa, e aí que está a essência desse trabalho, é convidar os clientes a participarem e a se apropriarem do processo. E Uhum. não só esperar pelo resultado. O Exato. processo, ele é tão importante quanto o resultado. Se você menosprezar o processo, se você dizer para o seu cliente que ele não precisa de se implicar Uhum. naquela questão, ele fica ali aguardando o processo, ele vai receber uma coisa, ele está sem tônus nenhum, ele não banca aquilo, entende? Ele perdeu uma oportunidade de criar tônus, de puxar um ferro e fortalecer. A verdade é que dá É, trabalho. E é. isso sim é contracultura. Isso sim, para mim, é o mais difícil, porque as Uhum. pessoas não têm, elas estou te contratando, estou te pagando honorários, resolve para mim. A gente tem que, o convite, a convocação é venha se apropriar do seu processo, porque é da sua vida que eu estou falando. Eu vou sair de cena e você vai continuar. E se você não aproveitar essa oportunidade para criar tônus, sabe? Eu sinto muito. Você vai voltar para mim, vai me pagar novos honorários, faremos novos processos, e a sua vida vai sempre girar em torno do Poder Judiciário, que é o que a gente vê. Aquelas É. famílias em que cada situação nova, mudança de escola, viagem de filho, e nananã, sempre uma demanda nova. Uma vez eu Exato. recebi um casal na faixa dos 30 anos que tinha 23 processos. Uma filha de 2 anos e 23 processos. Eu Exato. sempre falo desse exemplo porque é um choque para mim, sabe? É um atestado de incapacidade, né? Então, assim, eu acho que é isso. A gente está mal acostumado. A gente acha que não dá conta. E a gente dá muito mais conta do que a gente pensa. E a Sim. gente está aqui para isso. Advogados, advogadas, psicólogos, terapeutas, assessores financeiros. A gente está aqui para servir, para enriquecer o processo decisório das pessoas, né? Que conduzem a sua história, a sua vida, o seu arranjo, que é único. A gente É. está aqui para trazer essa informação sem ambiente de briga, sem ambiente de ameaça, e é isso que o divórcio colaborativo propõe. Advogados que assinem um termo de não litigância e que vão promover esse espaço protegido, onde é possível, de fato, a colaboração, a transparência e a criatividade, né, Marília, que você Exato. falou. Como é que eu sou criativo? Como é que eu posso pensar fora da caixa? Como as pessoas falam, pensa fora da caixa, fazer acordo e pensar fora da caixa. O que é isso na prática? O que é isso? É pensar em poder fazer o tal do brainstorming, né? Pensar em 50 ideias ruins para jogar todas elas fora e chegar numa ideia que seja mais ou menos ok, aceitável. Esse é o pensar fora da caixa. Mas se eu tenho medo, se eu tenho receio, eu não vou exercitar essa criatividade. Então, o termo de não litigância, isso que faz com que os advogados não se vejam como uma ameaça, é o que permite o exercício da criatividade. Não, Simples assim. e tem uma coisa que eu gosto muito de uma ideia que é assim, muitos acordos colaborativos tratam de ideias que não existiam até todas aquelas pessoas estarem juntas naquela sala. Porque cada um podia chegar com né, com 50 mil ideias, mas não tinham pensado naquela, porque não tinham estado juntos para pensar, né? Com liberdade, com respeito, com transparência, né? Como a Larissa está chamando a atenção aqui, é com base numa metodologia, né? É isso que é muito importante. Há Exato. uma capacitação para os profissionais fazerem, aprenderem esse passo a passo também para poderem atuar com o direito colaborativo.
né? Então isso também é importante dizer, né? O trabalho também está conosco. A gente quer ter esse trabalho de mudar a cultura, de mudar a imagem do advogado, e a gente também tem que estudar, a gente também tem que se capacitar, a gente também tem que investir no nosso conhecimento, na nossa formação, né? E porque, por enquanto, essa formação não está nos bancos das faculdades. A gente continua formando os advogados para o século XIX. Né? Então, Mas por enquanto, porque isso tudo está mudando, está a gente mudando. está nessa história, né, há 10 anos. Há 10 anos atrás era um cenário completamente diferente do que é hoje. E, cara, a gente já está há 50 minutos, mais ou menos, sei lá, 40 na Vamos live. encerrar aqui. Mas eu não posso deixar de dizer uma coisa que eu já disse muito por aí, mas que eu tenho que deixar gravado aqui, que é isso, né? Como a gente pensa com muita perplexidade, assim, nossa, há 44 anos atrás, em 77, até 77 não era possível se divorciar no Brasil, como pode, né? O divórcio não era possível. Eu acredito que daqui a 40 anos as pessoas vão pensar e vão falar assim, nossa, em 2021, em 2021, as pessoas ainda litigavam para se divorciar, que coisa estranha. Que coisa esquisita para se separar, para terminar um relacionamento, um casamento, entrar com litígio. Isso vai ser uma coisa estranha no futuro, entende? Então, assim, ou a gente olha para isso e trabalha para isso, e entende que esse é o, né? Ou, assim, a gente vai ficar anacrônico no século XIX, como você falou. Assim, daqui a 40 anos as pessoas vão pensar com perplexidade, assim, de como que as pessoas se divorciavam com E, litígio. Eu não tenho a menor dúvida. Vamos fazer uma Eu, carta para o eu, eu futuro. concordo com você e eu queria até dizer, né, não só na questão do divórcio, mas acho que para várias coisas a gente está tendo uma oportunidade de pensar em mudança de paradigmas, são muito importantes. E eu queria também finalizar e passo a palavra para você terminar, lembrando uma fala, um modo de vida que o Ailton Krenak fala, que é lembra que você é o antepassado dos seus bisnetos. Cabe a nós construir o que vai ser essa vida do futuro. E nós estamos aqui construindo e é muito bacana ter você ao lado nessa construção, querida. Ah, Marília! Ai, eu não me preparei com uma frase. Mas eu já estou me repetindo, mas eu sempre, para mim é um mantra, né, que eu gosto sempre de trazer, assim, que as nossas, que eu falo, que eu trago aquela frase do Mandela, né? É mais ou menos assim, que as nossas escolhas sejam guiadas pelas nossas melhores esperanças e não pelos nossos piores medos. Então é isso, eu acho que uma maneira de prever o futuro é criar o futuro. E eu acho que a gente está fazendo isso e a gente tem muita oportunidade, a gente está vivendo um momento, né, de muita abertura e, e muito propício para a construção, para a reflexão. Então, assim, se a gente não aproveitar esse, né, quem não está vendo vai perder esse bonde, né? Eu acho que a gente está é quase palpável, concreto essa nossa condição de interdependência, essa nossa condição sistêmica. Então, tudo isso que a gente está falando nunca fez tanto sentido, Marília. Eu acho que é isso, a gente chegou chegando. E como a gente está bem acompanhado, né? Por tantas pessoas que a Muito. gente já conhece, que estão assistindo aqui, estão compartilhando e estão comentando. Muito obrigada a todos vocês, parceiros, parceiras queridas, e as pessoas que chegaram agora, e que bom que estão tendo a oportunidade de conhecer sobre o divórcio colaborativo e também poder propagar essa ideia, né, Olivia? Sim, sim, sim. Muito bom, amei. Muito obrigada, querida. Sextamos. Amei. Que fique aqui gravada, que sirva de inspiração para muitas famílias, para muitos casais, qualquer que seja a configuração, sabe? O diálogo é sempre o caminho, a colaboração, né? A gente está aqui para isso, é difícil e a gente está junto, enfim. Vamos em frente, porque é nesse lugar, é nessa sociedade, nesse mundo que a gente quer viver, né? O mundo de Exato. pessoas autônomas e responsáveis pelos seus atos e pelas suas escolhas e protagonistas da sua própria história. É isso. Bem assessorados por advogados parceiros. E todo mundo ganha, né? Toda a sociedade, o que rola entre uma família, entre o casal, não fica ali entre quatro paredes, extrapola para toda a sociedade, Exatamente. reverbera
as crianças saem para a escola, as pessoas vão trabalhar mal, né? Não é uma coisa que se restringe ao universo ali privado da família, ela irradia para toda a sociedade. Então, toda a sociedade, né, cresce, engrandece com isso. E eu acho que é isso, a gente traz outro tipo de adulto, de cidadão para o mundo, tomadores de decisão, eleitores, né, que tem outra Dialogadores. qualidade. É isso. Muito bom. Obrigada, querida. Obrigada a todo Foi lindo. mundo. Amanhã tem mais lives da semana do Divórcio com Respeito. A gente segue aqui no nosso @Divórcio com Respeito. Divulguem, participem. Amanhã tem mais o encerramento da nossa semana. Venham junto. Boa noite. Beijo, boa noite, pessoal. Tchau, Marília. Tchau, Olívia.